Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro, técnica e mobilidade. Mas afinal de contas, o que é a técnica? Técnica é um jeito de se fazer algo mais fácil. No caso, quando ela está relacionada à mobilidade, nós estamos falando sobre um jeito de se mover mais facilmente. Ou seja, nós estamos falando sobre meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro. E sobre isso, eu tenho uma notícia um pouco triste para dar para vocês, que o Rio de Janeiro, segundo um estudo recente publicado no portal Observatório das Metrópoles, está entre as piores cidades do mundo, com os piores meios de transporte. Numa pesquisa realizada com mais de 70 cidades, o Rio de Janeiro está nas últimas posições. Isso por quê? Vamos apontar o que o Rio de Janeiro foi classificado, numa posição tão ruim, quais são as causas, dessa classificação. O que se mediu nessa pesquisa? Produção, por favor, coloca para mim. Então, os quesitos foram tempo de viagem. Tempo é uma coisa muito importante, por isso que está até grifado ali. Espera para pegar a condução, todo mundo sabe disso, que isso demora muito, muitas vezes para pegar a condução. Número de baldeações, todas as vezes que a gente tem que descer para pegar outra condução até chegar no destino. Distâncias percorridas, E o custo mensal do transporte, que ele é muito mais elevado que a capacidade, do trabalhador pagar, esse transporte. Então, a produção volta para mim aqui agora. Essas causas, pessoal, quais seriam os motivos, Primeiro, a gente vai explicar, a gente tem que voltar lá atrás, falar um pouco da história dos transportes no Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa imagem aqui para vocês, o bonde, O bonde foi um dos principais meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro, desde o início do século XX, até o momento em que o automóvel, o transporte rodoviário, passou a ser prioridade. Você viu o bonde aí? O bonde hoje ele é utilizado ainda na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa, algumas partes do centro, e também como um ponto turístico, um passeio turístico que as pessoas podem conhecer e podem ter a sensação de andar num bonde, um meio de transporte diferenciado lá do passado. Pessoal, o problema é que o Rio de Janeiro priorizou o pior meio de transporte do mundo como o principal para a cidade, que é o transporte rodoviário. Por que o transporte rodoviário é considerado o pior do mundo? Bom, primeiro, o transporte rodoviário ele emite gases poluentes, já sabemos disso, que vai acarretar um superaquecimento do planeta devido às consequências do efeito estufa, que é esse aquecimento e a poluição e vários outros problemas que vimos em outras aulas. Outra questão é o trânsito, o tempo que é perdido, os engarrafamentos, congestionamentos que fazem a gente perder um tempo que é precioso para a produção e para nossas vidas também, que nós poderíamos estar fazendo coisas mais importantes para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, profissional e etc. Outra questão é o estresse, os engarrafamentos, o excesso de carros nas ruas, de ônibus, de caminhões. Isso causa um estresse tão grande que acaba acarretando num elevado número de acidentes de trânsito. E sobre isso, eu não quero fazer aqui sensacionalismo não, pessoal, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. O que é isso? É a principal causa de morte no Brasil. O trânsito é o que mais mata. Mas afinal de contas, pessoal, como que chegamos nessa situação? Chegamos da seguinte forma. Em 1950, o automóvel passou a ser o símbolo da modernidade. Além do mais, o Brasil se modernizou através das indústrias estrangeiras que vieram para produzir aqui. O Brasil deixou de comprar de fora para poder produzir internamente. E esse processo ficou conhecido como substituição de importações. Nesse momento, o Brasil se industrializou
E a principal indústria foi a automobilística, produção de carros, caminhões, etc. Com isso, foi necessário, né, para poder fomentar essa produção, teve-se que priorizar o sistema rodoviário. Então, grandes investimentos maciços na rodovia começou a ser praticado, começou a ser posto em prática para que se pudesse vender automóveis, para que se pudesse utilizar o sistema rodoviário. E isso trouxe essa consequência nefasta para a nossa cidade. Além do sistema rodoviário, antes do sistema rodoviário, existia o sistema ferroviário. O sistema ferroviário, ele era o principal do mundo moderno, porque ele surge com a indústria. Ele é responsável, o trem, por escoar a produção. Ele era muito viável, porque ele facilitava a produção, realmente esse escoamento da produção, pela capacidade de carga muito maior que ele tem, né? E também a energia, né? O gasto com energia era menor. Não precisa você fazer a manutenção do asfalto, como precisa nas grandes cidades, né? Os caminhões, eles destroem o asfalto, o custo é muito maior do sistema rodoviário. Só que o trem, ele foi abandonado. A gente não vê mais investimentos no transporte ferroviário, desde o período que o Rio de Janeiro, como vitrine do Brasil, priorizou o sistema rodoviário. Vamos passar aqui, produção. Temos aqui essa imagem da indústria automobilística. Ela que foi responsável por tornar o rodoviário como o principal. Os congestionamentos, um problema sério. Estresse, principal causa de morte. Problemas da cidade, problemas do Rio de Janeiro na questão do transporte. Os ônibus sempre superlotados, o preço é caro e o tempo de espera também é elevado. Os acidentes. Então temos o trem. O trem deixou de ter o investimento, né? Nós vemos aí uma imagem de um trem superlotado, o sufoco que muitas pessoas passam para trabalhar todos os dias pela manhã. E nós temos aqui nessa imagem um mapa da distribuição do metrô e das linhas férreas. O metrô, ele passou a ser uma boa opção do transporte ferroviário para as grandes cidades. Países desenvolvidos investiram maciçamente no metrô, que atendia perfeitamente a população, porque é considerado um transporte de massa. Ele tem uma capacidade maior de carregar, de transportar pessoas. O custo menor, né? Sem falar nos outros benefícios, que ele não agride o meio ambiente, a questão ambiental. Só que o Rio de Janeiro, ele tem um outro problema. Os equipamentos técnicos da cidade, eles estão mal distribuídos pelo espaço. Algumas áreas da cidade, como as zonas central e sul, elas concentraram os equipamentos, ela tem maior oferta de serviços, oferta de equipamentos, oferta de transporte. Em compensação, outras zonas da cidade, como a oeste, depende exclusivamente do sistema rodoviário, com algumas pequenas vias. Produção, vamos aqui para a imagem aqui no quadro. Então, alunos, aqui nós temos uma imagem de um mapa de parte da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, foca aqui na imagem, por favor, produção, a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, nós vamos falar dela daqui a pouco, mas também gostaria de focar aqui nas rodovias, principais rodovias que atendem a cidade. As principais são a Avenida Brasil, como nós podemos ver nesse traçado, que é a principal para atender a toda a Zona Oeste, que é a zona mais populosa da cidade. E nós temos a linha vermelha, que é responsável por trazer todos os dias milhares de trabalhadores dos municípios da região metropolitana, que são os municípios que circundam a cidade do Rio de Janeiro. Para nós termos uma noção como o transporte rodoviário ele foi priorizado, na década de 70, durante a ditadura militar, a ponte Rio-Niterói ela foi construída.
sendo que existe um sistema muito interessante de barcas que poderia atender muito bem, se ele já existe, inclusive ele é muito eficiente, poderia ser melhor ainda se houvesse um investimento melhor nessa questão para transportar as pessoas do Rio de Janeiro para Niterói e vice-versa. Mas se investiu na ponte Rio-Niterói, se gastou uma fortuna, uma quantia vultuosa, e a ponte Rio-Niterói, apesar de transportar milhares de pessoas todos os dias, os transtornos são sempre constantes, devido ao excesso de carros e devido ao fato dela não ter condições de atender plenamente essas pessoas. O mesmo caso ocorre aqui na Zona Oeste. A Avenida Brasil não dá conta, são muitos carros para as pessoas virem todas para o centro ou para a Zona Sul, que foi onde se concentrou os equipamentos. Uma outra solução seria distribuir não só os transportes, mas os equipamentos também que oferecem oportunidades de emprego para toda a cidade. Assim, as pessoas não precisariam se deslocar tanto e depender tanto assim do transporte público. Nós percebemos o quê? Que, como foi o exemplo da ponte Rio-Niterói, ainda existe um investimento, uma tentativa, uma insistência de se investir no sistema rodoviário. O caso recente aqui na cidade foi o BRT. O BRT seria uma forma que foi apregoada como mais eficiente porque teria um corredor exclusivo. Mas o que nós vemos é que ele não dá conta de atender a demanda também, porque ele acaba pegando uma parte do espaço que seria utilizada pelos ônibus e carros também. Não há mais espaço para construir rodovias e o preço é elevadíssimo. E, além do mais, o preço é elevado e a superlotação também é uma questão que dificulta muito a vida das pessoas. A solução seria o transporte aquaviário, que inclusive o Rio de Janeiro ele tem um potencial tremendo nesse meio de transporte, como já tem o caso das barcas Rio-Niterói. Vamos aqui no mapa novamente, observem a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara ela oferece um potencial tremendo para o transporte aquaviário, porque ela abrange vários municípios aqui da Baixada Fluminense e isso poderia desafogar tremendamente o trânsito aqui na cidade. Porque, além de ficar restrito apenas no transporte Niterói-Rio de Janeiro, poderia-se criar linhas ligando aos vários municípios da Baixada Fluminense, a qual a Baía de Guanabara possui uma grande abrangência, como São Gonçalo, Campos Elíseos, Duque de Caxias, entre outros. Só que, infelizmente, isso não é explorado. Por que isso não é explorado, pessoal? Porque se priorizou a um grande investimento, essa é o dinheiro. O dinheiro fala mais alto, acaba falando mais alto. Há um grande investimento na indústria automobilística, no sistema rodoviário. Tanto é que vemos o caso do BRT, continua se investindo nisso. Mas então, professor, e o trem? Por que não investir no metrô? Nós temos aí em vermelho o metrô, as 3 linhas de metrô que basicamente se concentram na Zona Sul e no centro, pegando alguns bairros da Zona Norte, bem poucos. Não atende a Zona Oeste, somente a Barra. E as linhas de trem, que praticamente não recebem investimento desde a década de 50. Agora, as linhas de trem estão em verde, pessoal, né? O metrô é só o vermelho. Agora, vamos pegar uma cidade para comparar. Olha a área do Rio de Janeiro que não é atendida. Comparamos com Londres. Olha só o metrô de Londres, como a distribuição das linhas atende de forma plena a cidade. Aí nós podemos ver a grande diferença. A questão das barcas e uma outra imagem da Baía de Guanabara. A gente vê que ela atende não só a cidade, mas todos os municípios da região metropolitana. Facilitaria muito o transporte aquaviário. Então, produção, voltando para mim agora, foi nossa aula. Falamos sobre a questão técnica da cidade, a distribuição dos equipamentos na cidade, os meios de transporte, os problemas que eles oferecem
e possíveis soluções para resolver isso, tirar o Rio de Janeiro dessa posição muito desagradável, né, de uma das últimas cidades na condição de transporte, de mobilidade urbana. Vamos então, pessoal, agora ao nosso desafio. Na tela, produção, por favor. Gostaria que vocês pensassem qual é o meio de transporte que vocês mais utilizam no seu dia a dia. Verificasse, listasse as dificuldades que esse meio de transporte causa na sua vida. Pense qual seria o meio de transporte mais eficiente para a sua zona ou região. Então, converse com a sua família, com seus amigos, sobre a aula que nós tivemos hoje e veja qual seria a melhor opção de transportes para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Muito obrigado pela sua presença, te espero nas próximas aulas. Bons estudos!